Vitória, é sempre uma alegria ter você aqui com a gente. Conta, então, a expectativa, né, do que seja incluído hoje no Diário Oficial. Boa tarde. Oi, Débora. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. A expectativa é de que essas medidas provisórias e esses decretos que regulamentam esse pacote que foi anunciado ontem seja divulgado pela Casa Civil ainda hoje à tarde. E de acordo com o governo federal, a ideia, ou melhor, a expectativa é de que todo esse pacote, como você mencionou, possa custar até 31 bilhões de reais em 2026. No entanto, é importante ressaltar que o governo argumenta que essas medidas têm um impacto fiscal neutro, ou seja, o governo nem vai ter um rombo com essas medidas e também não vai ter uma adicional de arrecadação. E o principal foco desse pacote, Débora, está no diesel, porque esse é o insumo principal utilizado pelo nosso modal rodoviário que transporta os nossos alimentos e outros produtos que a gente utiliza no dia a dia. E em relação à importação do diesel, o governo federal anunciou ontem, com 25 estados, uma subvenção de R$ 1,20 na importação desse combustível. E a ideia é que esses custos dessa subvenção sejam divididos de forma igualitária entre os governadores e o governo federal. Ainda no diesel, o governo também anunciou um incentivo para a produção nacional. No caso do diesel produzido no Brasil, o governo anunciou uma subvenção de 80 centavos que vai ser custeada de forma integral com recursos federais e que o governo estima que com essa medida haja um impacto fiscal de 3 bilhões de reais ao mês. E também tem medida, Débora, para o gás de cozinha. O governo também anunciou ontem uma medida relacionada à subvenção de cerca de R$ 850 por tonelada de gás liquefeito de petróleo. E a ideia dessa medida provisória, que vai tratar dessa subvenção, é que haja uma trava para que essa subvenção total não ultrapasse 330 milhões de reais aos cofres públicos. E o governo federal também fez um aceno às empresas aéreas. No pacote que foi anunciado ontem, o governo informou que iria zerar a cobrança de impostos federais, como PIS e COFINS, no QAV, que é o querosene de aviação, e que impacta diretamente nos custos das passagens aéreas. E ainda para dar uma mãozinha para as empresas aéreas, o governo federal também anunciou 2 linhas de crédito que devem ser utilizadas por essas empresas, tanto como capital de giro, como também para uma reestruturação financeira nos próximos meses. Débora. Muito obrigada, Vitória, pelas informações ao vivo aqui de Brasília, falando com a gente. Estou vendo aqui, acho que você está no Ministério da Fazenda, provavelmente. Obrigada, Vitória. Bom trabalho para você. Bom, a Vitória Queiroz falou, né, sobre as medidas do governo contra a alta dos combustíveis, contemplando as companhias aéreas. Então, a CNN conversou sobre esse assunto com o diretor-presidente da ANAC, Tiago Feierstein. Segundo ele, as ações federais vão ajudar a conter a alta dos preços no setor. Vamos ver. Esse cenário macroeconômico mundial, um cenário de guerra, um cenário de aumento do petróleo, é um cenário imprevisível, é um cenário que ninguém sabe quando vai terminar, aonde vai terminar. E quando você tem um cenário imprevisível, é muito difícil você tomar uma ação definitiva, né? Mas eu acho que o governo foi muito feliz, né? Eu acho que a ação do Ministério de Portos e Aeroportos, a ação do Ministério da Fazenda, com essas medidas emergenciais, vão ajudar a conter essa alta, né? Não pode ser que não zere a alta, mas conter uma alta maior. Um anúncio de 54%, às vezes até 55%, no aumento do QAV, poderia provocar um aumento, por exemplo, de quase 20% a 30% no valor das passagens. E com essas medidas do governo, esse aumento pode ser bem menor.